E seguindo com as informações aqui no É Casa é Sua, o percentual de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil aumentou mais de 40% durante a pandemia da Covid-19, né? Esses dados são do Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em tempos de pandemia. Esse trabalho foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, em parceria com a organização não governamental Vital Strategies. E para falarmos sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia a Denise Nürnberg, que é mestre em Psicologia da Saúde, coordena a Clínica de Psicologia da Unesc e também é professora da universidade. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os teus ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade. E é um prazer também te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada também. E para começar a nossa conversa, né, como que foi possível observar esse aumento de casos de depressão durante a pandemia? São muitos fatores que pode levar, né? E a pandemia, não só a depressão, mas assim, a saúde mental das pessoas foi bastante abalada. Então, como observar, né? Assim, a universidade ela tem essa questão de buscar pesquisa. Mas, no dia a dia, a gente que trabalha numa universidade, que trabalha com clínicas, né, a gente atende, nós temos mais de 70 alunos atendendo, né, pacientes, então aumentou consideravelmente. Hoje nós estamos atendendo em torno de 700 pessoas e muitos desses realmente vêm com a queixa de depressão. E também falando que potencializou, né, na pandemia, porque é um momento, né, de luto que nós também estamos vivendo, é um momento de muitos medos que nós vivemos, perdas, né, consideráveis, perdas de parentes, familiares muito próximos, de vizinhos, pessoas, colegas de trabalho, e também, né, da incerteza. A pandemia trouxe muito isso, né, a incerteza do dia a dia. E isso leva, né, aos medos, às angústias, às tristezas, e nesses casos, né, principalmente quando acontece dessa busca desses relatos, consideravelmente aumentou e é um relato das pessoas. É dessa forma que a gente vai diagnosticando, além das pesquisas, também nos consultórios, não só da psiquiatria, mas da psicoterapia, né, buscando muito a psicoterapia, para poder entender e poder, né, lidar e saber como, né, como desencadeou, além dos sintomas, quais são os sintomas, e também os gatilhos que estão levando a isso, né? Porque nós temos, cada pessoa é uma pessoa, então nós temos vários gatilhos, e quais são os gatilhos para que você possa, né, lidar com esses gatilhos e você consiga, né, também lidar com todas as questões, né, emocionais que vêm por trás, né, de uma depressão. Com certeza, e até dois grupos que, enquanto falavas, eu fiquei pensando que eu acredito que também teve um aumento, foi a questão dos idosos, né, que acabaram muito reclusos dentro de casa, e até mesmo as crianças, né, que acostumadas a ir para aula, encontrar os colegas, também tiveram que se readaptar a estarem quietinhas, mais dentro de casa também. Exatamente. As crianças, a gente percebe que teve um aumento, mas assim, se a gente tem um público além desse, né, que você citou, são os adolescentes. Porque é um momento, né, a adolescência é um momento, assim, muito singular. É um momento de transição, que tu já vem com essa questão hormonal, né, muito desenvolvida, que aparece muito, que já traz também esse quadro, né, de melancolia, de tristeza, de angústias, né, dessas incertezas, né, que ocorrem. Assim, no meu consultório, porque eu também trabalho, né, no consultório, o que eu percebi é o aumento, né, mais de adolescente do que criança, né, como se dissesse. Não só das pessoas adultas que estão no mercado de trabalho, dos idosos, né, que pelo isolamento, pelo afastamento dos seus entes queridos, mas o adolescente pelos amigos, porque chega no momento da adolescência, você está vivenciando um momento de descoberta, mas também de amizade, de amigos.
amigos, e você ficou longe deles, você ficou afastado daquela... Porque o adolescente, ele se afasta do pai e da mãe, é uma fase que tu se afasta, e tu, assim, o maior, né, ciclo, né, que você tem de social é os teus amigos, onde que você pode contar, dividir, poder... Também é aquela coisa de euforia, de novas experiências, de novas expectativas, de festas, né? E isso acabou não ocorrendo nesse momento. Então, assim, de todos isso, um dos índices maiores que a gente percebe é o adolescente. Os adolescentes, olha só. E até falando um pouquinho dos sinais, como que a gente pode observar em nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor, sinais que podem estar nos apontando a um possível quadro de depressão? Inicialmente, a gente tem que perceber, assim, muitas pessoas, né, nos relatam que começam a ter uma tristeza de uma hora para outra, né, uma tristeza profunda, um desinteresse para aquilo que tu tinha maior prazer. Por exemplo, no teu trabalho, né, tu adorava vir trabalhar, tu adorava sair de casa, tu preparava todas as tuas pautas, tu buscava e começa a ter um desinteresse, uma apatia, você começa a ter uma tristeza, né? Então, isso é um dos primeiros, né, primeiros sintomas da depressão. Então, assim, aquilo que te dava prazer já não te dá mais prazer. Tu fica impaciente de assistir umas vezes, tu fazer um lazer que tu gostava muito, porque o lazer já fala isso, né? É como reconfortante, ou um hobby que você tinha, isso já não te dá mais esse prazer. Principalmente essa tristeza constante, né? O desinteresse pelas aquilo que te dava prazer e uma tristeza constante. Isso já é o primeiro, talvez, sintoma, né? Mas nós temos outros, né? A insônia, né? Que inclusive na pandemia aumentou muito, ou a hipersonia. Nós temos também pessoas que para esquecer o mundo, para esquecer as coisas que dão, tu dorme muito mais, né? O adolescente é um dos que dorme muito mais, e eles têm tanta energia, e por que estão dormindo, né? Pode estar jogando, pode estar conversando, pode estar nas redes sociais, mas eles estão ali atuando. Eles vão ser mais ativos. E daí, de repente, eles começam a chegar, a assistir a aula e vão dormir à tarde, fica até às 5, 6 horas dormindo, não consegue mais fazer as suas tarefas, não estudar como estava antes, né? Um ganho de peso ou perda de peso também, né? Você começa a comer muito ou não, sem ter uma razão, né, por ter essa perda de peso. Também, né, além disso, são os problemas, tu fica mais agitado, mais nervoso, tu não tem concentração, tu perde a concentração das coisas até mais simples, tu começa a esquecer também, o esquecimento, e essa concentração do livro, você era uma leitora, e de repente você está lendo, mas tu passa páginas e páginas e você não lembra o que você leu. E antes isso não acontecia, né? Outra também são as ideias suicidas, que aumentou, né, bastante, né, as ideações suicidas e os suicídios, né, em todas as categorias, né. Também a gente percebe, né, a baixa autoestima, você se sentir incapaz, você achar que você é inútil, que nada dá certo para ti, daí vem um sentimento de culpa também, né, um sentimento de culpa porque tu não está conseguindo fazer, às vezes, deixar a tua casa arrumada, o teu quarto arrumado, o teu quarto começa a ficar bagunçado, você não dá conta nem, às vezes, de organizar as coisas mais simples que você fazia, e também, né, esse isolamento, às vezes você não quer mais sair de casa, você não quer mais, né, estar junto com os amigos, né? Então, isso é algo que aparece com bastante, né, que a gente percebe que são principais sintomas da depressão, né? Claro. Denise, só vou dar uma ajustadinha aqui no seu microfone. Tá. Pra vou sair mais clara aos nossos ouvintes. Ok. Perfeito. E ao observar esses sintomas, né, que pelo que tu falasse é um compilado que a gente pode ir analisando e tudo mais, como que a pessoa deve agir? A partir desse momento, né, assim, você pode, né, buscar, né, ajuda na família, relatando o que você está sentindo,
buscar uma ajuda também profissional, teu médico que você sempre vai e relata. Busca também, né, a ajuda, porque nós podemos caracterizar a depressão em três, né, níveis: a leve, a moderada e a severa. Quando é leve, a gente pode, através da psicoterapia ou do contato com amigos, ou mudar a tua rotina, o autoconhecimento, você parar para se observar, você consegue muitas vezes detectar e mudar de rumo. A moderada e a severa, muitas vezes você tem que buscar ajuda psiquiátrica, né, onde que você toma algumas medicações para que esse humor seja restabelecido e que você, pelo menos um tempo que você está tomando essa medicação, você consiga, né, lidar, entender. Então, a medicação é importante, sim, principalmente nos casos moderados e severos. E eu quero deixar, assim, que a gente observa muito. Eu fui no psiquiatra, melhorei, eu estou, de repente, né, mudei algumas coisas da minha vida, eu vou tirar a medicação. Isso não deveria acontecer. Se o médico deu essa medicação, você tem que, né, seguir até o tempo que o médico achar necessário. E depois o médico vai tirando aos pouquinhos essa medicação. Ele vai, né, diminuindo, né, até você não precisar mais dessa medicação. Ter esse cuidado para não tomar uma decisão assim sozinha, enfim. E isso né? tem acontecido muito. Tomei 2 meses, parei porque eu estou bem. E daí, depois de um mês, volta todos os sintomas de novo. Então, já que você procurou ajuda, já que você está tomando medicação, vamos seguir até, né? Até o médico disse, vamos diminuir, agora você está bem. E, lógico, a psicoterapia é fundamental. O autoconhecimento é buscar, né, entender, você conseguir lidar, né, com os teus, né, sentimentos. Isso é fundamental. Então, porque a medicação, ela nos ajuda muito, mas a psicoterapia, ela muda de prisma, de olhar, tu se fortalece, tu busca, né, formas de lidar com essas situações. Com certeza. E também pensando nas pessoas que possam estar ao redor e estar com quadro de depressão. Como que a gente pode fazer para ajudá-las, para trazer esse conforto, esse apoio que a gente sabe que é importante também, né? Falar com pessoas, independente, né, com quem. Muitas pessoas acham que é ser, né, fraco, ser uma fraqueza, né, a de ser depressão, de ter uma depressão. Assumir, né, que a gente não é, a gente não consegue, às vezes, carregar tudo, Exatamente. lidar com tudo. A gente também dividir isso com as pessoas, mostrar que nós estamos frágeis e nós somos pessoas que temos momentos frágeis. Todos nós temos momentos. Todos nós já tivemos momentos de uma tristeza pela perda de alguém, Claro. pelo nosso luto, ou perda no trabalho, né, ou situações econômicas, ou problemas de relacionamento, familiares. Todos nós já tivemos em algum momento, né, a depressão. Na realidade, uma melancolia, que a gente chama, né? Exato. Que é mais fácil de lidar, que a gente depois consegue entender. Mas a depressão é uma doença crônica. Ela se instala e que é constantemente. Então, assim, falar sobre isso não é fraqueza ter depressão. Isso acontece, como você diz, hoje nós no Brasil, o Brasil dentro da América Latina, é o país que mais tem casos depressivos diagnosticados. Porque nós temos talvez casos que não diagnosticados. Então, hoje nós temos em torno de 15 milhões de pessoas sofrendo depressão. Talvez nós temos até mais. Então, porque as pessoas não falam. Então, assim, não é fraqueza. Então, falar para um parente, né, com um amigo, com pessoas que você conhece, se você tem algumas crenças, né, também é um espaço, né, crer, né, também numa força maior, independente da religião, né, a crença também de uma força maior, de uma espiritualidade, isso também nos ajuda a sair da depressão. Caminhadas, trabalhar a respiração, trabalhar, né, caminhada, exercício físico, né? Tudo isso também traz bem-estar para a pessoa, né?
mudar de ritmo, né? Mudar do dia a dia, fazer coisas mais prazerosas, buscar no teu dia algo que, mesmo que hoje eu não tenha vontade de fazer, mas eu vou insistir estar com pessoas. O ser humano, isso já soca no dia, o ser humano é um ser relacional, a gente precisa das pessoas. Precisa desse contato, Então, né? sair do isolamento. Sair do isolamento. Às vezes, pelo medo de ser contaminado ainda, mas se você sair com a máscara e só caminhar com as pessoas, né? Entre as pessoas, você fazer um passeio, ir para algum lugar, né? Lógico, com outras pessoas, né? Junto, né? Familiares, melhor. Passeios com as pessoas que a gente gosta, estar com pessoas que a gente gosta. Um animal também, De estimação, né? é verdade. De estimação também, né? Dá alegria para uma casa, que pode ser um passarinho, pode ser, né, um cachorro, um gato, outro tipo de animal, também traz, né, companhia. Hoje é muito indicado, né, a companhia de um pet ou de um animal de estimação, independente, né, o gosto da pessoa, né? Tá conversando, tu tá dialogando, tu já não se sente mais tão sozinho, solitário. Então são algumas formas, né, de a gente poder lidar melhor e sair dessa depressão ou lidar melhor, né? Mas claro que nós temos, como eu falei, assim, algumas depressões que são as mais crônicas, que essa precisa de uma ajuda profissional. Com certeza. E enquanto falavas, eu fiquei pensando, é muito importante também não continuar tratando a depressão como um tabu. As pessoas, elas têm que se sentirem confortáveis em conversarem, né, com as pessoas próximas, que seja. Mas que entendam que não é um caso isolado. Tem pessoas que também passam por isso, muitas pessoas, como a gente está até falando. Então, é muito importante que esse tema esteja em debate mesmo. Né? E o carinho das pessoas. Tá? Com certeza. O abraço, né? Quem puder abraçar, né? O carinho, ouvir essa pessoa, ter paciência com essa pessoa, é o momento que ela está passando. E como tu disseste, assim, ó, 15 milhões nós temos 220 milhões de habitantes, então, no Brasil. Então, temos 15 milhões, né, de habitantes que hoje são diagnosticados, né, com depressão. 350 milhões no mundo. Então, você não está sozinho. Você tem outras pessoas que têm. E como eu falei, não é fraqueza, não é algo que você criou, você sente. Então, as pessoas que estão ao redor também, que estão escutando, talvez, que tem pessoas que estão com depressão, receba essa pessoa com carinho, né? Dê atenção, escuta o que ele está, né? As queixas, pode ser que vai ser repetitivo, mas, né, auxilia muito, né? Essa pessoa que está ao nosso redor e ele precisa desse auxílio. E no caso do tratamento, o que a gente pode destacar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O tratamento, né, é psicoterapia, né, assim, é uma das formas, né, de você conseguir lidar, se conhecer. Nós temos vários, né, vários locais que atendem gratuitamente, inclusive a Unesc se coloca à disposição. A partir de agosto nós estamos abertos para novas triagens, né? Em março a gente teve 350 triagens. Nossa. Então, agora nós vamos abrir em agosto, estamos atendendo essa demanda agora, né, nesse semestre, e em agosto nós também temos. Nós temos outros locais também que atendem gratuitamente, como a prefeitura, né, algumas ONGs, e também muitos deles precisam de medicação. E a medicação é daí buscar um profissional da área da medicina, que é o psiquiatra, que é o profissional. Nós também temos na Unesc, né, psiquiatria, onde também atende gratuitamente. Todo esse serviço da Unesc é gratuito. Onde a pessoa precisa ir com encaminhamento da unidade de saúde. Tem que ir na unidade de saúde, buscar passar para um clínico geral e esse vai encaminhar para a Unesc. Então, nós temos uma equipe lá que atende. Então, ou buscar quem tem plano de saúde, é necessário, às vezes, né, fazer o uso da medicação por um tempo,
para poder você clarear, você diminuir esses sintomas ou, né, conseguir controlar esses sintomas para poder, né, você enxergar saídas. Porque às vezes você com aquela tristeza contínua, você não consegue ver saídas. Então, com a medicação e com a psicoterapia, tu se fortalece e tu consegue ver saídas. Então, é fundamental a gente, né, procurar, né, dessa forma, né, esses profissionais. E em volta do que a gente está falando também, outra temática, né, que eu acho que é importante que entre em debate é a depressão pós-parto também, que muitas mulheres, né, acabam passando por esse quadro, e eu queria que comentasse um pouquinho com os nossos ouvintes também. A depressão pós-parto, né, a depressão muitas vezes ela vem devido aos nossos neurotransmissores, eles não estão em sintonia. Eles às vezes têm devido a alguns problemas, ou a medicação que às vezes toma, a alimentação, o estilo de vida, o estresse, né, pode levar o seu cérebro não estar funcionando como deveria. Então, o que atinge, né? É a serotonina, que é a serotonina é o hormônio que a gente do bem-estar. Então, e a noradrenalina. Então, são hormônios de bem-estar. Você acaba, o teu sistema nervoso central, ele não consegue, né, produzir o suficiente para vir a esse bem-estar. Então, a depressão pós-parto também está ligado a isso, essa questão hormonal. É uma descarga hormonal muito grande quando você tem o teu bebê. E muitas vezes, né, às vezes você tem uma predisposição, você vem, né, geneticamente você já traz isso, né, essa predisposição, porque nós também temos uma depressão, né, que a gente vem como herança genética, claro, e que acaba desencadeando, né, logo após, né, ter a criança. A depressão pós-parto, ela é rápida às vezes. Dura às vezes uma semana, 2 semanas, né? Mas ela vem com uma intensidade onde que a mãe não consegue às vezes nem amamentar a criança, tem choros compulsivos, né? Se irrita muito forte com o choro dessa criança e também da forma de mamar, né, a hora que for da amamentação. Claro. Então, ela acaba, né, ocorrendo nesse momento, né, e ela tem um afastamento até da criança. E daí gera uma culpa muito grande. Né? Então, porque é o meu filho, eu esperava, é uma criança, mesmo que é uma criança que tu estava esperando, você planejou, você quer, daí tu começa a ter a culpa, né? Eu planejei, eu sempre quis, nossa, eu vibrei quando eu engravidei, né? Independente de como foi a gestação, pode ocorrer. Tá? Então, essa depressão pós-parto está muito ligada a essa questão hormonal, né? Essa avalanche de hormônios que você acaba ocorrendo no momento do parto. E a partir do momento que é detectado, né, essa mãe tem que também, né, tem que ter apoio. Geralmente o pediatra ou a ginecologista, ela percebe esse humor mais, né, está deprimido, mas, né, essa tristeza no olhar, essa falta de energia, né, esse cansaço, né, maior porque sempre tem o cansaço, mas é potencializado, né, esse cansaço. E daí acaba, né, tratando isso, né, assim, claro, tratando se o pediatra ou, né, muitas vezes o ginecologista percebe nos primeiras semanas ali. O patológico é quando continua, depois de 2 semanas, pode ocorrer a patologia, né, daí se estende, né, às vezes até fica obsessivo com a criança, né, tudo tem que ser tudo muito limpo, tudo muito, daí antes ela estava rejeitando muitas vezes e depois ela começa a ser obsessiva, né, essa criança não pode, ela não consegue mais dormir, porque ela tem medo que essa criança pode morrer, né, dormindo, daí a mãe começa a ter até pensamentos, né, distorcidos. E isso pode daí se tornar uma patologia, né? Daí seria uma depressão patológica, né?
A grande maioria, né, é detectado e, assim, tem uma duração no primeiro mês. Mais curta. É mais curta, né? A grande maioria. Alguns casos se tornam patológicos, daí precisa tomar uma medicação por mais tempo. Às vezes a mãe, quando é detectado, tomando um ansiolítico, né, mudando algumas questões, alguém auxiliando ela nos cuidados da criança, isso já resolve. E se for além, né, desses 15 dias ou de um mês, talvez precise tomar uma outra medicação, né, para poder realmente, né, lidar com o que está acontecendo. Com certeza. Denise, eu te agradeço muito por ter vindo conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, né? Que a gente traga em debate para a população nos ouvir também e estar informada. E conte sempre com a gente aqui da Rádio Cidade em Dia. Foi um prazer te receber nesta tarde, né, aqui com a gente. Eu, como psicóloga e representante também, professor da Unesc, professor da psicologia, a gente da saúde, a gente agradece. É um assunto que não se esgota, né? Exatamente. Nunca. A gente tem que estar sempre conversando, buscando informações. Nós temos muitos canais de informações. Então, esse é um primeiro contato que tem. Então, assim, as pessoas continuem, né, procurando, né, assim, se informar sobre o que é depressão. E também, né, nós colocamos nosso telefone da nossa clínica, né, se querem maiores informações sobre os atendimentos a partir de agosto. Nosso telefone lá na clínica de psicologia é 3431-2752, né, que é o nosso secretário, vão dar todas as informações possíveis e necessárias que o nosso ouvinte precisar. Muito obrigada mais uma vez e bom final de semana. Igualmente, boa sexta para todos, tá? Muito obrigada.